Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo o Lula. Não tem mais nada. Não formou ninguém. Ao contrário, asfixiou Heloísa Helena, asfixiou Marina Silva, asfixiou Ciro Gomes. Não deixou ninguém florescer, ninguém aparecer. É só ele. Só ele. E agora, depois de tanto tempo, 40 anos depois, mesmo discurso, superado, antiquado, incapaz de lidar com os problemas de hoje. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a toda para ele e deixava você trabalhar. E o sucesso, ele dava para você. Ele atribuía a você. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. Candidato, nada do que foi realizado neste período merece algum elogio? Não tem nada do governo do PT que mereça algum elogio? Eu era técnico. Quando eu saí do Exército, eu ingressei na Controladoria Geral da União. Fiz um concurso e virei auditor. Uhum. Com 2 anos, eu lembro dessa história. Eu virei coordenador geral de auditoria da área de transportes. E um belo dia, eu fui chamado para ser diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Mas por que eu fui chamado? Bom, eu era o cara que fazia as auditorias no Ministério dos Transportes, no DENIT, na Valeg, ou seja, o Ministério dos Transportes e suas vinculadas. O DENIT vinha de 6 operações de Polícia Federal em sequência. Operação Mão Dupla, Operação Casa 101, Operação Anjos do Asfalto, Operação Via Ápia. Ou seja, a corrupção vinha tomando conta daquele organismo como tomou conta do governo PT. A corrupção foi uma chaga do PT. O PT foi tolerante com a corrupção. Ela agraçou pelos ministérios. Bom, houve um escândalo. Houve o afastamento do ministro dos Transportes na época, do seu chefe de gabinete, da diretoria da Valec, da diretoria do DENIT. Os 7 diretores do DENIT foram afastados. E o ministro da Controladoria Geral da União, uma certa vez, chegou para mim e disse assim, olha, você está sendo sondado para ser diretor do DENIT, você aceita? O que eu pensei? Bom, eu sou o cara da auditoria. Eu estou o tempo todo apostando, dizendo o que está errado. Agora eu tenho a oportunidade de fazer o certo. Se eu me furtar a fazer o certo, eu não vou ter autoridade para continuar apontando o que está errado. Então eu topei fazer parte da diretoria do DENIT. Virei diretor. Para quê? Para restabelecer a autoestima, para restabelecer a governança e para fazer aquele órgão dar resultado. Para conseguir contratar projeto, para conseguir contratar obra. E foi isso que eu fiz ao longo do primeiro mandato da Dilma. Entendi que eu tinha uma missão, que era fazer esse trabalho. Tanto é que ela me convidou para continuar no segundo mandato e eu não aceitei. Em 2014, eu fiz um concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Era um concurso para 2 vagas, Brasil inteiro. Passei, fui o primeiro colocado. Aí eu fui para a Câmara dos Deputados, eu não quis ficar lá. Eu fiquei, assim, esse período todo no DENIT. Ali dando gás, dando o máximo para dar resultado, porque entendi que era o meu compromisso com o brasileiro. Independente de questão partidária. Então eu não fui para o DENIT porque eu era um partidário do PT. Eu fui para o DENIT porque eu era um técnico e queria fazer um bom trabalho. E tive, assim, sofri no DENIT muita pressão. Segurei barras ali pesadas. Pressão política? Pressão política, para liberar recursos para determinadas obras ou determinados projetos que não devia liberar o dinheiro, e segurei. Algumas coisas que, inclusive, depois foram objeto da Lava Jato. E não se comprometeu, eu nunca me comprometi, porque eu não liberei o recurso, porque eu segurei ali na unha. Né? Porque eu tive coragem, peito para segurar. Do contrário, tu figuraria lá na Lava Jato? Podia acontecer, porque, por exemplo, uma vez apareceu uma liga, foi interceptada, né? Isso apareceu nas investigações, uma conversa do Léo Pinheiro com um dirigente do PT, que ocupava um cargo importante no Palácio do Planalto, e o Léo Pinheiro da OAS, cobrando a liberação de 40 milhões de reais, que não eram devidos na Via Expressa Salvador. E esse dinheiro nunca foi liberado enquanto eu fui diretor. Por quê? Eu segurei. Então, no final das contas, a gente conseguiu manter o DENIT fora das páginas policiais. Uma vez eu fui em São Caetano do Sul, agora já na campanha, pré-campanha, tinha feito uma palestra na associação comercial, depois nós fomos comer numa pizzaria. E muita gente lá, bateu palma, não sei o que, eu cheguei na pizzaria e tal, tirei foto, aquele negócio bacana e tal. E quando eu estava saindo, tinha uma mesa com 4 petistas. E aí
Eles começaram a gritar, Lula, não sei o que e tal. Pô, eu fui lá cumprimentar, dei boa noite para todo mundo. Fui mostrar o meu respeito pela opinião divergente. E aí um me perguntou assim, pô, você foi do governo PT, por que você fez isso com a gente? E eu disse para ele o seguinte, exatamente por ter feito parte do governo PT e por ter visto o governo PT de perto, eu nunca vou votar no PT e eu nunca vou estar com o PT. Entendi.